Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje falar um pouco a respeito de brinquedos educativos. Já falei outras vezes, já apresentei alguns brinquedos educativos, mas acredito que vale a pena estar retomando essa temática porque realmente é uma temática valiosa. O que eu tenho a dizer a respeito dos brinquedos educativos? Vamos começar pela questão de se a criança desenvolve interesse ou não por esse tipo de brinquedo. Muitas vezes alguns cuidadores ou pessoas que têm contato com crianças, principalmente pessoas que tendem a ser mais intelectualizadas, eu não estou falando que isso é melhor ou pior do que ninguém, eu coloco como mais intelectualizados aquelas pessoas que têm o hábito de pesquisar muito a respeito das coisas, de fazer muitas leituras, não que isso as torne melhor do que qualquer um, mas é uma ação que muitas pessoas desenvolvem e eu gosto de pesquisar muito a respeito de tudo que é coisa. Isso às vezes até atrapalha, porque eu acabo pesquisando a respeito de muita coisa, ao invés de pesquisar mais a respeito de uma área específica. Enfim, esse tipo de pessoas costumam ter uma certa atração por dar para crianças brinquedos educativos, brinquedos que têm uma função mais de desenvolvimento psicomotor na criança. Qual que é o grande problema? Muitas vezes você dá esse presente para a criança e não ensina ela a usar. E aí muitos vão dizer, mas tem instrução na caixa, é simples, é fácil de ler. Se você, que é um adulto desenvolvido, que pressupõe-se que já tem uma noção de responsabilidade, já tem uma noção de que nem tudo que você vai fazer a princípio é agradável, se com todas essas noções de desenvolvimento você tem preguiça de ensinar a criança a usar, você realmente acha que é a responsabilidade dela ter a dedicação de ler a caixa e ler as instruções? Então, se você vai dar um brinquedo educativo para uma criança, o primeiro aspecto importante de mencionar é ensine-a a usar. Não dê por dar, porque se você der para ela e não ensinar a usar, há uma enorme chance de que esse brinquedo acabe virando um lixo jogado no canto da casa sem utilidade nenhuma. Então, se vai dar para uma criança um brinquedo educativo, seja qual for ele, ensine a usar. Uma outra dica que eu coloquei em uma postagem outro dia, inclusive no G+, e que creio que também vale a pena salientar, é evite dar para crianças que são sozinhas brinquedos que precisam de outro para jogar. Pode parecer uma coisa óbvia, mas a maioria das pessoas esquece. Aí a pessoa dá para a criança um brinquedo que precisa de 2, 3 para jogar. Só que a criança mora só ela de criança em casa, com os cuidadores. Às vezes ela mora em um local meio isolado, ou os cuidadores têm uma vida social meio conturbada, que não permite essa criança estar em contato com outras com muita frequência. E outras vezes, quando ela está em contato com outras crianças, ela não tem a possibilidade de fazer esse tipo de atividade. Por exemplo, na escola, ela muitas vezes está em contato com outras crianças, mas ela tem que estudar. Nenhum professor aceita de bom grado que a criança fique jogando joguinhos dentro da sua sala de aula durante o horário de aula, se não for a proposta dessa aula. Então você acaba dando para a criança um jogo que vai frustrar muito ela, porque ela vê o jogo ali, ela quer jogar, mas ela não tem com quem jogar. Então também tem um olhar atento a respeito disso, e eu vejo isso com muita frequência, assim, as pessoas dando para a criança brinquedos que para que ela brinque ela depende de outro, e muitas vezes os cuidadores não têm o empenho que deveriam ter também em brincar com os seus protegidos, em desenvolverem atividades juntos. Uma outra dica, só antes de eu continuar, também a respeito de pilhas, brinquedos que funcionam a pilha. Além de que esses brinquedos é muito comum que eles dê problemas com uma certa facilidade, há uma outra questão, de que os cuidadores dificilmente se preocupam em comprar pilha para esse brinquedo depois que a carga da pilha acaba. Então evite também dar brinquedo que usa pilha para a criança, porque a chance de que esse brinquedo, assim que acabe a carga da pilha, ele fique lá jogado é bem grande. Porque normalmente os cuidadores não consideram uma prioridade comprar pilhas para os brinquedos da criança. Dando seguimento, eu já falei em outros vídeos a respeito do ábaco, por exemplo, que é uma ferramenta de cálculo. Eu tenho até alguns aqui, esqueci de deixar separado, mas é aquela ferramenta de cálculo que você tem as linhas com pedrinhas e você move as pedrinhas para fazer contabilidade. Hoje isso é um simples brinquedo, um brinquedo educativo, mas já foi inclusive uma ferramenta de cálculo muito séria, utilizada por grandes contadores bancários,
em épocas antigas, muito antes da eletricidade, muito antes de qualquer outra opção de máquina de cálculo, eles se utilizavam do ábaco de uma maneira séria e para fazer contas bem importantes, inclusive. Outra coisa são as próprias contas. Contas que eu me refiro são objetos que podem ser utilizados para contar. Então podem ser pequenas pedrinhas de tamanho semelhante, podem ser tampinhas, podem ser qualquer objeto que tem vários de uma semelhança, que você utiliza, moedas inclusive, você utiliza para contar. Então 1, 2, 3, e aí qual que é o interessante disso? Se você ensina a criança a usar isso da maneira correta, ela pode montar grupos, 6 componentes aqui, 6 aqui, 6 aqui. Eu tiro uma conta daqui e coloco aqui, esse ficou com 5, esse ficou com 7. Então você consegue fazer brincadeiras que para a criança podem ser muito atrativas pela questão tátil, como ela tem coisinhas, objetos, claro. É importante também lembrar que essas coisinhas devem ser num tamanho que a criança não consiga engolir, nem enfiar em nenhum orifício, que é a coisa mais comum que a criança faz, é ficar enfiando coisas no nariz, no ouvido, na boca. Então também ter esse cuidado, ter cuidado que não sejam coisas cortantes, mas dado essa questão tátil, é uma coisa que estimula muito a criança, tanto no desenvolvimento da pinça, dos movimentos finos dos dedos, quanto também desenvolve questões de noção espacial, desenvolve questões muito importantes para o psiquismo dela e favorece também a vida dos professores nas escolas, desde que eles sejam inteligentes o suficiente para se aproveitar disso, porque infelizmente existem professores hoje, inclusive já tive a triste notícia, o triste relato de professores que falam que os pais não devem ensinar em casa as crianças porque isso é responsabilidade da escola. Eu não sei aonde fica assim, a minha indignação com uma situação dessa, mas enfim, se o professor for minimamente inteligente, ele vai fazer um bom uso desse ensino prévio que você tem em casa e dessa possibilidade que você está abrindo para a criança de desenvolvimento. Enfim, existem vários brinquedos educativos, se vocês procurarem na internet vão encontrar muitas opções. Eu agora, para o final do vídeo, vou falar de 2 que algumas pessoas que me seguem na rede social já devem estar de saco cheio de tanto eu postar foto de luneta de lupa, porque são 2 coisas que eu vim pesquisando agora nos últimos dias a respeito da reflexão de luz. Então eu fiz algumas pesquisas bem intensas a respeito de lentes e isso me levou à construção de alguns equipamentos que envolvem lentes. Dentre esses equipamentos, eu vou começar aqui pelo mais simples, que é a lupa. A lupa é um equipamento muito interessante e também é um equipamento educativo que pode favorecer muito no desenvolvimento psicomotor de uma criança. Existe uma forma clássica de você fazer lupa em casa, que é com lâmpada incandescente. Então você quebra a parte do fundo, aquela lâmpada antiga que ela funciona por aquecimento de mola. Você quebra aquela parte do meio dela, remove todo o interior ali, aquela parte dos cacos, daquela estrutura mecânica interior, enche ela de água, tampa o furo para utilizá-la como uma lupa. Qual que é o problema? Eu não preciso nem ser muito detalhista no falar de que uma coisa de vidro fino, extremamente frágil, cortante, não é a melhor coisa para ficar na mão de uma criança correndo para cima e para baixo com aquilo. Então é uma alternativa um pouco complicada. Comprar uma lupa não é caro, então se você quer dar uma lupa comprada para uma criança, você consegue encontrar aí a faixa de R$10, R$12, às vezes até menos, lupas com uma qualidade bem razoável. Você vai encontrar muito mais caras, mas se referindo realmente às mais acessíveis. E o vidro da lupa já é um pouco mais tranquilo, porque o vidro da lupa ele é mais espesso, então você não vai ter de fato esse problema de quebrar com tanta facilidade e a criança se cortar. Mas eu encontrei um vídeo na internet, aqui no YouTube mesmo, ensinando a fazer esta lupa aqui, que é uma lupa feita basicamente de plástico, de garrafa PET ou garrafa d'água. Eu fiz aqui com pedaços de uma PET e ela tem já na construção dela algumas bolinhas, algumas deformidades que não favorecem muito a limpeza da imagem, uma imagem muito nítida, mas mesmo assim ele ficou consideravelmente boa. Eu vou pegar aqui uma página do livro aqui do Portinari,
para mostrar para vocês mais ou menos como que ficou a questão dessa lupa. Então, ó, vou mostrar aqui, acho que vai dar para ver. Cadê o enfoque? Não é muito fácil de dar, mas é isso. Ó, creio que já está dando para ver o texto no seu tamanho original e a partir da lupa. Como eu mencionei, ele fica um pouquinho deformado por causa dessa deformidade no próprio plástico. Mas se você fizer com plástico lisinho, bonitinho, vai ficar perfeito. Eu não fiz porque eu fiz só para teste mesmo, então eu fiz com a garrafa que eu tinha. Essa era uma das melhores opções que eu tinha. Enfim, a lupa, qual que é a vantagem dela para uma criança? Você estimula a criança a um olhar mais atento, você estimula ela a dar atenção a detalhes, além do fato de estimular ela a uma certa calma, uma paciência, que é uma das principais queixas hoje que nós temos em relação às nossas crianças, é o fato de que elas são hiperativas, que elas não conseguem ficar paradas, e o simples fato de você brincar com uma lupa em cima, e aí você pode ser criativo, como por exemplo, pegar folhas, flores para estar analisando, pedras, coisas que atraem mais a criança mesmo, que crianças têm uma tendência a se atrair por esse tipo de coisa. O olhar atento, de você simplesmente ter que parar a lupa e ficar olhando com atenção, já é o suficiente para estimular a criança que ela tenha um pouco mais desses momentos de inatividade e maior atenção. Quebrando um pouco aquele super estímulo que nós tendemos a dar nas nossas crianças hoje, de estar correndo para cima e para baixo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Um outro brinquedo que é possível também desenvolver, tem para comprar também, mas é um pouco mais caro, mas é possível desenvolver a um baixo custo, e também existem vídeos. Essa lupa, o Manual do Mundo, que é um canal aqui do YouTube, ensina a fazer, e ensina de uma maneira muito fácil, muito bem explicado, então eu nem vou explicar como que faz, porque realmente é muito fácil entender a partir do vídeo deles. E esse também é um experimento que aparece no canal deles e em outros canais, outras pessoas ensinando a fazer, que é uma luneta. A luneta também é uma excelente opção da criança estar brincando, olhando o mundo. A primeira coisa que normalmente vem à nossa mente é olhar para a lua e para as estrelas através da luneta. É uma boa alternativa, é bacana, é legal. Posso falar isso por experiência própria. Em segundo lugar, nós pensamos sempre na paisagem, paisagens distantes, mas também existem outras aplicações para um equipamento como esse. A gente pode, por exemplo, observar pássaros soltos na natureza, de uma maneira que nós não conseguiríamos observar a olho nu, porque nós não conseguimos nos aproximar o suficiente, eles fugiriam. Então pássaros, insetos, a gente consegue observar de uma maneira muito mais detalhada através de uma luneta, através de um telescópio. Esse daqui eu fiz com peças, esse cano aqui é um cano de água que eu comprei um toco no ferro velho, que eles descartaram os refugos que tinham sobrado. Eu paguei R$2 nisso aqui. Esse cano de dentro aqui, ele está revestido de EVA, mas é um cano de caixa de descarga velha que eu tinha jogado em casa, eu cortei e aproveitei. Isso daqui são tudo peças de hidráulica, então é uma luva e um adaptador aqui de torneira. Esse aqui, se não me engano, até é de boia de caixa d'água. Mas tem também adaptador de torneira que dá certo aqui, também dá para usar. As lentes, aqui na frente é uma lente de óculos de 2 graus. Você pode comprar na ótica, que sai um pouquinho mais caro. Você pode usar, se você tem certeza de que é uma lente de 2 graus, exclusivamente sem nenhuma outra especificação. Você pode utilizar de um óculos velho, de uma pessoa que não use mais, desde que você tenha certeza disso para não danificar a visão. E a lente ocular aqui de trás você pode se utilizar de uma lente de câmera fotográfica, de câmera de vídeo, que funciona bem. Também é um equipamento que você consegue comprar, mas consegue produzir a um baixo custo e incentiva a criança a várias coisas. Dentre elas, você consegue ter uma observação do macro e micro. O que é essa observação do macro e micro? Que também é uma coisa possível de fazer com a lupa. É você ter aquele olhar do todo e um olhar de uma pequena parte. Isso é muito utilizado dentro da ciência em várias áreas, tanto na psicologia quanto na história, em qualquer outra área. É você fazer uma análise ou a partir do todo
ou fazer uma amostra pressupondo o todo a partir de uma pequena parte. Então o macro é o todo, o micro é uma pequena parte. E você consegue explorar essas duas situações a partir da luneta. Então você olha uma paisagem, por exemplo, você olha o macro, você olha o todo. Quando você pega a luneta e foca, não, eu quero ver aquela árvore, você vai estar olhando o micro daquela paisagem, uma pequena parte dela. E isso, por mais bobo que pareça, é uma coisa que a criança vai usar em várias áreas do conhecimento. Além do fato de que você simplesmente, a ação de você procurar na paisagem um objeto que você quer observar, isso dá uma noção espacial imensa para a criança. Pode parecer bobeira, mas muitos dos problemas psicomotores e muitos dos problemas psíquicos e de desenvolvimento que a criança tem é em função de uma má noção espacial. Então uma criança que tem pouca noção espacial, ela pode ter imensa dificuldade em escrever, em ler, porque leitura é basicamente uma identificação de noção espacial. Você tem que identificar naquele espaço as letras, a organização delas em palavras. Então uma criança com dificuldade em noção espacial, ela pode ter muita dificuldade na leitura, pode ter muita dificuldade na escrita e em várias outras ações corriqueiras do seu dia a dia, principalmente ela vai sofrer muito com isso na fase adulta. E o simples ato de você brincar com ela, com uma lupa, com uma luneta ou com várias outras coisas, claro que não é só isso que dá noção espacial para a criança, por exemplo, brincar de esconde-esconde, várias outras brincadeiras, brincar de pular corda, ela tem que ter uma noção de em que parte do espaço a corda está para ela dar o salto no momento certo. Tudo isso dá um desenvolvimento espacial para a criança muito bom, que favorece em todos os aspectos que eu mencionei. Lembrando, quando eu estou apresentando esse tipo de brinquedo, eu gosto de apresentar brinquedos que são mais clássicos, mais antigos, até mesmo porque eu tenho mais apreço por eles, não estou dizendo que a tecnologia é descartável, não estou dizendo que devemos proibir nossas crianças de tocarem em um celular, num tablet, num computador. Mas também na tecnologia é possível fazer um uso muito mais adequado. Por exemplo, os celulares têm vários aplicativos já com a alternativa de fazer no próprio celular uma lupa através do zoom da câmera do celular. Uma coisa que é muito interessante você estar mostrando para a criança como instalar no celular e como usar para ela poder estar vendo as flores, estar vendo as pedrinhas do jardim, estar vendo várias coisas a partir da lente de aumento do próprio celular, a partir do zoom da câmera. Existem também vários aplicativos educativos com possibilidade, por exemplo, da criança montar imagens, várias coisas, quebra-cabeças, vários dos brinquedos educativos que nós temos fisicamente já estão disponíveis hoje através de aplicativos. Então também cabe aos cuidadores que são mais afeitos à tecnologia, ao celular, ao computador, estar utilizando também desses recursos. Lembrando que não é um saudosismo. Eu não estou explicando sobre esses brinquedos, no caso, ou sobre esses aplicativos com brinquedos educativos, porque eu tenho saudade do passado, porque eu acho que em outros anos as crianças brincavam de uma maneira mais saudável. Não. Eu estou falando de coisas práticas do desenvolvimento de uma criança. A noção espacial é algo de suma importância no desenvolvimento dela e que nem sempre ela vai ter em todas as atividades que ela fizer. A noção, por exemplo, de macro e micro é algo extremamente útil na vida dela futuramente. Qualquer área científica que ela vá se envolver, ela vai ter, em algum momento, ela vai se deparar com essas noções de macro e micro e com outras noções semelhantes. Então tudo isso é visando o desenvolvimento das crianças, não é necessariamente sendo saudosista com coisas do passado. Até mesmo que eu acho que são coisas que não saem de moda, não são coisas que são necessariamente do passado. Até hoje algumas das melhores descobertas que nós temos de astronomia, por exemplo, envolvem um equipamento com muito mais capacidade do que esse, mas semelhante a esse. Muitos dos desenvolvimentos que nós temos, por exemplo, na biologia, na química, também envolvem algum tipo de equipamento de aumento que possibilita isso. É isso então um pouco a respeito dessas possibilidades. Lembrando, se vai dar um brinquedo como esse para uma criança,
Sempre esteja atento a questões de segurança, se não é cortante, se é indicado para a idade dela, e sempre ensinar ela a utilizar. Não basta apresentar, é preciso ensiná-la a usar. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.